Olá pessoal, sou o professor André e esse é o nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje nós iremos falar sobre leituras programadas. Eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Bem pessoal, hoje nossa aula versa sobre algumas instruções para realizar leituras programadas. É um passo importante que deve ser feito antes da construção do referencial teórico em um projeto e que é importantíssimo para uma boa escrita de um trabalho científico, tá ok? Então vamos lá. Bem, eu inicio apresentando alguns objetivos da leitura programada. O primeiro é analisar a coerência de um texto, né? Porque nem sempre aquilo que você lê está coerente com o que você pensa ou com o que a comunidade científica apresenta, enfim. Em casos de artigo, é possível não ter uma correlação de ideias, mas é importante que o texto esteja coerente, ou seja, que a pesquisa tenha sido feita de uma forma significativa, né? Organizada, tá bom? Outro objetivo da leitura programada é analisar a originalidade, né? O alcance, a validade, a contribuição e a aplicabilidade das ideias do autor, né? Então, por meio da leitura programada, você sabe, né, se, por exemplo, aquela referência você pode ou não usar no seu trabalho, se ela é significativa ou não, tá? Outro objetivo da leitura programada é o de orientar a construção de um trabalho final, né, de disciplina, de um trabalho de conclusão de curso, enfim, tá? E ela também nos ajuda a preparar alguns relatórios ou sínteses, né, sob forma de ficha de análise interpretativa, né, ou fichamento, tá? E também ela nos ajuda a apresentar oralmente essa ficha ou um trabalho. Então, de repente, seu professor pede para que você faça uma análise de um texto, né, análise de um artigo e vai pedir para você fazer uma apresentação oral. Então a leitura programada ela é uma técnica dentro da metodologia científica que nós utilizamos exatamente para organizar essa apresentação oral, tá certo? Bem, quais são as intenções na realização do fichamento? Você pergunta, né, e as pessoas às vezes fazem fichamento e fazem não utilizando a técnica de leitura programada, digamos assim. Então elas não entendem qual é a função do fichamento, que é só, não, vamos fazer um resumo, é um resumo, e na realidade não é isso, né? As intenções, quando nós realizamos um fichamento, ele tem alguns objetivos, algumas intenções mesmo, né? A primeira é de delimitar os núcleos centrais do texto, ou reconhecer sua intenção fundamental. Então, a primeira função do fichamento é exatamente entender essa ideia central do texto, né? Depois, delimitar dimensões espaciais do texto, ou seja, aquelas ações mais específicas, né? Falas mais específicas, né? Também tem a intenção de relacionar a ideia central e as dimensões espaciais, ou seja, diante daquilo que você tem, né, de ideia central com aquelas ideias periféricas, o fichamento ele serve para fazer essa relação de ideias, né, que vai ajudar você a interpretar o texto e a utilizá-lo em um trabalho futuro, né? E também argumentar sobre utilidade e aplicabilidade na construção de um trabalho, um plano de ensino, né? Então o argumento deve ser trabalhado com dois propósitos: mudar opiniões ou reforçar crenças. Aqui eu chamo a atenção porque o fichamento ele não é só para você corroborar com o autor, né? Na realidade você pode corroborar ou não, né? E você pode mudar de opinião a partir da leitura que você teve ou reforçar aquilo que você acredita diante dos dados científicos apresentados, tá certo? Quais são as partes de um fichamento, né? O fichamento tem uma ideia central, tem as ideias parciais e tem a relação com a proposta do trabalho final, né? A ideia central, todos já têm uma noção do que é, né? Então ela deve apontar e delimitar os núcleos centrais do texto, né? As ideias parciais devem apontar e delimitar as dimensões parciais do texto, e essa relação com a proposta do trabalho final deve relacionar essa ideia central e as dimensões parciais do texto com a proposta de trabalho sua, né? Além disso, tem a parte de argumento ou análise crítica, em que você vai argumentar, né, sobre a aplicabilidade ou não do texto, né, fazer uma análise crítica, ou seja, emitir sua opinião acerca do que você leu. Tem as conclusões para o trabalho, né, enfim, as conclusões do que você tira daquele texto, né, conclusão daquele trabalho, e a conclusão que são as considerações finais sobre o artigo, né, sua qualidade,
validade, viabilidade, enfim, mérito, né? Então, essas são as partes de um fichamento. Os fichamentos, né, em si, eles podem ser classificados de 3 maneiras. Ele pode ser um fichamento bibliográfico, um fichamento de conteúdo e um fichamento de citação. O fichamento dentro do projeto de pesquisa, ele vai ser importantíssimo, principalmente o fichamento de citações, na construção do referencial teórico, tá certo? Mas, tanto o bibliográfico e principalmente o de conteúdo, ele vai ser muito utilizado quando você estiver escrevendo seu artigo, seu TCC, enfim, pois o fichamento de conteúdo é aquele que lhe dá a possibilidade de fazer análise dos dados, porque não é só você apresentar os resultados das pesquisas lá na análise e discussão dos resultados, você tem que dialogar com os autores, e é exatamente o fichamento de conteúdo, que vocês vão já entender o que vai fazer com que você possa realizar esse diálogo entre você e os resultados da sua pesquisa, né, e com os autores da comunidade científica, tá bom? Então, o fichamento bibliográfico, que é o primeiro tipo, é a descrição com comentários dos tópicos abordados em uma obra, né, inteira ou em parte dela. Então, assim, basicamente você vai referenciar aqui em cima, né, a obra que você leu, o artigo, enfim. E aqui embaixo, no fichamento bibliográfico, você vai fazer uma descrição com comentários daquilo que você entendeu da obra, né? Então, aqui está um exemplo, né? Esse fichamento foi feito diante desse livro, né? Breve História do Feminismo no Brasil. E aí quem fez o fichamento diz o seguinte: a obra se insere no campo da história, da antropologia social, o autor utiliza-se de fontes secundárias, colhidas por meio de livros, a abordagem é descrita e analítica, aborda os aspectos históricos, né, da condição feminina, tal. Professor, por que é que... qual a diferença do fichamento bibliográfico para o fichamento de conteúdo? É porque o bibliográfico você vai falar da obra, né? E o de conteúdo não, você vai falar especificamente do conteúdo que você lê. Vocês vão já entender essa diferença. Então, o fichamento bibliográfico é importante para que você selecione as obras. Olha, essa obra fala sobre isso, esse artigo fala sobre isso. Então, o fichamento bibliográfico vai lhe dar a noção geral do trabalho, né? Tipo de pesquisa, no caso de um artigo, enfim, né? Já o fichamento de conteúdo é uma síntese da ideia do texto. Então, veja que há uma diferença entre o fichamento bibliográfico, que você vai falar sobre o texto, a estrutura, enfim, o que foi importante do texto. Já o fichamento de conteúdo, não. Você vai fazer uma síntese das ideias principais, né, do texto com suas próprias palavras. Então, o trabalho da autora baseia-se em análise de livro, por exemplo, e na vivência de movimentos feministas com relação à prática, e aí ele vai citando, por exemplo, quais são as ideias do texto com as palavras dele, né? E o fichamento de citação, esse é importante porque ele vai fazer a transcrição textual, né, que é exatamente partes do texto que ele leu. Então, essa parte aqui está na página 30, essa parte aqui está na página 132, enfim. Então, qual é a diferença do fichamento, professor, de conteúdo para o fichamento de citação? O fichamento de conteúdo, você vai falar com suas próprias palavras aquelas linhas, né? Geralmente, quem faz um bom fichamento de conteúdo tem condição de fazer uma boa análise e discussão dos resultados, né? E quem faz um bom fichamento de citações tem material suficiente para fazer uma boa revisão de literatura, tá certo? Professor, mas necessariamente eu tenho que usar o fichamento de citação no referencial teórico e o fichamento de conteúdo nas análises? Não. Você pode fazer, utilizar essas duas técnicas, né? Eu estou dizendo para vocês o quê? Que existem esses tipos de fichamento e que a correta execução deles vai facilitar muito a confecção do trabalho de vocês. Tá ok? Então, antigamente nós usávamos esses modelozinhos de fichas, né? Que eram tipo espécie de mini caderninhos, né? Mas hoje não, hoje tem uma regra da ABNT que eu vou disponibilizar para vocês, que ela fala só sobre fichamento. Então, formato, você pode fazer um fichamento até no documento de editor de texto que vocês tiverem, né? Você tem toda a formatação, né? Pela ABNT a gente faz o fichamento em A4, né? Espaçamento entre linhas 1,5, fonte Arial, né? Ou Verdana, tá certo? Tamanho 12,
E aí as paginações são 3, 2, 3, 2, enfim, né? Então, assim, existe essa regra da BNT que eu vou disponibilizar para vocês e com a aula de hoje, o que é que eu queria? Eu queria dar para vocês condições e instrumentos para que vocês possam elaborar de forma consistente, nesse caso especial, o referencial teórico dos projetos de vocês. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.